Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Olha, nessa quarta-feira, dia 24 de maio, eu venho trazer para vocês um pequeno estudo, né? Uma pequena palavra, na verdade, sobre como nós fugirmos do embate. Para quem não sabe, o embate é uma via de colisão, de choque, bater de frente, resistência, sabe? E eu queria deixar uma pequena palavra sobre isso nessa manhã, né? Sabendo que os embates, ele nos traz um cansaço físico, um cansaço espiritual. Ainda mais se esse embate for, na verdade, contra um irmão, contra o seu marido, sua esposa, seja ele familiar, seja esse embate na comunidade, na sua igreja, onde você conviver. Vai trazer um cansaço, um desgaste físico e às vezes não vai resolver em nada. Sabemos que o embate ele nos proporciona um fortalecimento de ego, né? Ele eleva o nosso ego, ele coloca lá para cima, sair vitorioso, né? Mas de contrapartida, aquele que sofreu a derrota sai com um sentimento de frustração, de indignação e muitas das vezes até destrói um relacionamento, seja esse amoroso ou fraternal, seja esse na família ou na sua igreja. Nós vemos que o embate que aconteceu entre Jacó e seu irmão Esaú trouxe muito fragmento para a família. Na verdade, trouxe uma dor para a mãe que viveu longe de um filho por muito tempo e a mesma mãe não viu o seu filho antes de sua morte. Um desgaste emocional. Nós vemos um desgaste emocional de Jacó, sofrendo 21 anos para obter uma vitória, uma bênção, né? E também um embate que levou Esaú a viver uma vida que Deus talvez não queria para ele. Quando nós entramos num embate, numa briga, que não tem resultado nenhum, isso só causa dor para as duas partes. Eu queria hoje levar você a pensar um pouco a respeito disso. Até onde isso vai te levar? Até onde você vai crescer com isso? Hoje você sai vitorioso no seu casamento, a sua esposa sai rebaixada, ou vice-versa. Hoje você sai vitorioso na sua igreja, o seu irmão em Cristo sai ali rebaixado, sentindo a dor, chorando. E aí, até quando vamos viver assim? Aonde isso vai nos levar? Nossa briga não é contra a carne, mas contra o principado e potestades. A nossa briga não é física, mas sim espiritual. E se aprendermos a usar as armas que Jesus deixou para nós, juntamente com o Consolador, que é o Espírito Santo, nós obteremos muitas vitórias em comunidade, em família e como pessoa, como servo e como filho de Deus. Eu queria hoje te induzir a fugir de alguns embates, a fugir, a conseguir sair de uma briga, de uma confusão. Então, eu queria deixar aqui para você alguns conselhos, de 5 a 7 conselhos, que está dentro da Bíblia Sagrada. O primeiro deles é ouvir antes de falar. Nós, como seres humanos, né, nós temos a fala como uma arma. E a palavra, ela é como a flecha do arqueiro. Ela vai repousar em algum lugar, seja na cabeça ou no coração, vai machucar ou vai curar. Nós temos que saber usar essa arma. E
nós temos que aprender uma coisa, irmãos. Quando nós estivermos diante de uma situação que vai criar um choque, um embate, nós temos que ouvir antes de falar. Anota aí o primeiro: ouvir antes de falar. A Bíblia diz em Provérbios 18:13: quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Provérbios 18:13. Aprende uma coisa. Analisa, ouça primeiro o que está sendo falado por uma liderança, por um irmão, por seu cônjuge. Ouça primeiro, antes de responder. Você pode falhar na hora da resposta, pode ser uma resposta que não condiz com aquilo que a pessoa quer passar para você, porque você não liga o filtro, porque você não analisa o que está falando. Aí cria uma confusão tremenda, imensa. E isso destrói a amizade, destrói a comunhão. Ouça antes de falar. 2. Responda com calma, tá? Um dos maiores defeitos nosso, eu mesmo tinha muito esse defeito, que é o bate-pronto. É responder sem analisar. Ainda que essa fala ou pergunta venha contra a minha pessoa, esteja me ferindo, eu conto até 10, ou até mesmo, às vezes, eu falo assim: irmão, eu vou para casa, aí amanhã eu te respondo, ou no próximo culto, ou na próxima vez que nos encontrarmos, ou eu te ligo depois. Eu te respondo depois. Porque eu quero analisar com calma qual é a resposta que eu vou dar para essa pessoa. Porque uma resposta, ela pode criar uma contenda, uma confusão que depois você apagar o fogo é difícil. Entendeu? E o texto que está em Provérbios 15:1, anota aí, por favor. Provérbios 15:1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Muitas vezes nós estamos despertando ira dentro de casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com o patrão, com pastores, liderança, com irmãos em Cristo Jesus. Porque a resposta, às vezes, não é calma, a resposta é ríspida, dura, porque faltou a análise da pessoa que vai responder. Faltou aquele momento de ser brando, de ser calmo. Isso é do ser humano, irmãos. Amado, isso é do ser humano. Querer responder sem pensar. Vamos pro terceiro? O terceiro é ignorar insulto. Temos que ignorar os insultos. Isso sim é sair por cima. Sabe? Você ignorar um insulto às vezes, aí sim você vai mostrar para a pessoa que você está forte. Não é que você é forte. Forte é aquele que habita em você. Mas que naquele momento você está forte. Porque você conseguiu ignorar algo que essa pessoa que te insultou, ela vai pro lar dela, ela vai pro cantinho dela depois, e vai ficar assim: nossa, eu tentei contra essa pessoa, eu tentei machucar ela com a palavra, eu insultei, eu falei, mas ela não me respondeu. Ou seja, essa pessoa está curada. Aquele que não responde um insulto, ele está curado. Ele está bem resolvido. Escuta, Provérbios 12, versículo 16 diz: o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Temos que aprender isso. Você já imaginou que quantas vezes Davi foi insultado? Quantas vezes Saul tentou contra ele e ele saiu por cima?
falar de alguém magnífico, alguém maior, Jesus. Quantas vezes andando pelas suas missões ele foi insultado, apedrejado, queriam apedrejar ele, na verdade, ele teve que fugir do embate. E Jesus saiu por cima, nos dando vitória. Jesus triunfou. Jesus triunfou na cruz do Calvário. Aprenda isso. Aquilo não foi uma morte, foi um triunfo. Ao terceiro dia ele ressuscitou para nos dar a vida eterna. Ele nos justificou sem embate nenhum. Na visão do mundo de quem não crê, acha que Jesus foi derrotado naquele dia. Mas não. Ele fugiu do embate com vitória. Levado à cruz, levado à morte e vitorioso. Só Jesus pode fazer isso. Ignore os insultos. Eu tô aqui do meu carro gravando esse vídeo e algumas pessoas passam e acabam olhando aqui. Então ignore os insultos. Aí você vai mostrar pro próximo que você está crescendo na graça e no conhecimento. Você é muito maior do que isso que falam de você. Eu fui muito insultado no início e até hoje pelo estilo de vida, pelo estilo de ser, né? Eu sou uma pessoa bem assim, eu sou empoderado mesmo e acho que para mudar minha visão de empoderamento é difícil. Então tem pessoas que eu ignoro e tem pessoas que me ignoram. Me ignora por causa do estilo de corte de cabelo, me ignora por causa do estilo da minha roupa. Tô nem. Posso fazer nada. Eu só posso ignorar e sair por cima. Quem não tá preparado para andar comigo, talvez esteja sofrendo com alguma enfermidade espiritual. Amém? Vamos pro quarto. Anota aí o quarto. Não retrucar. Nós temos mania de ficar retrucando, né? A fala das pessoas e aí achando que isso está nos alimentando a pessoa ou alimentando meu ego. Na verdade, eu estou perdendo tempo. Ao invés de retrucar, eu poderia estar orando. Mas Provérbios 12, 17 diz: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Perdão. Romanos 12, 17. No início eu falei Provérbios, mas é Romanos 12, 17. Não retrucar. Vou repetir para você aqui. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Gente, o que é correto? Em comunidade, alguém te fez mal? Abrace-o. Alguém te feriu? Abraça-o. Varão, outro irmão lá te feriu? Cumprimente ele na próxima vez com ósculo santo, com um beijo no rosto, com um abraço, com um afago, com carinho. Sirva a ele. Sirva. Paga o bem com o bem. Jesus diz que devemos orar até pelos nossos inimigos. Quem dirá nossos irmãos? Trate com amor. Retruca não. Não é porque ele te fez o mal que você vai fazer o mal para ele, não. Haja diferente. Te fez o mal? Procura fazer o bem. Procura analisar as necessidades dessa pessoa e cubra essa necessidade. E mostra para ele que você não está na igreja só por estar. Você está na igreja porque você tem um princípio cristão. Porque você é um servo de Deus de verdade. E ele vai compreender na sua vida o que é ser um servo de Deus. E eu tenho certeza em Cristo que essa pessoa vai querer ser igual a você um dia. Eu tenho certeza em Jesus. Nós vamos para o quinto. Mas eu queria fazer uma ressalva aqui. Quando você retribui mal por mal, você perde toda a razão. Retrucar só piora a briga.
Se você agir de forma correta, você terá vantagem moral. Amém? Tratar com respeito. Número 5. Tratar com respeito. Isso aí é inevitável. A Bíblia nos ensina que nós devemos tratar o nosso próximo com respeito. A Bíblia nos ensina que nós devemos tratar as nossas lideranças constituídas por Deus, está escrito em Romanos, com respeito. Independente de quem seja deputado, presidente, polícia, advogado, juiz, promotor, desembargador, prefeito, vereador, é liderança. Pastor, diácono, presbítero, evangelista, é liderança? É. Mestre do estudo, professor da escola bíblica, é liderança? É. Líder de ministério de louvor, líder de criança, é liderança? É. Líder de jovens. Esposa do pastor, a missionária, é liderança? É. Então escuta uma coisa, trata com respeito. Trata com respeito. É a forma digna e certa de tratarmos as pessoas. Sabe? Nós estamos perdendo muito a nossa essência. Esse dia eu estava vendo o pastor Ezequiel pregando no YouTube e ele fala que nós tratamos juízes, tratamos político de Vossa Excelência, tratamos reitor de Senhor Magnífico, reitor de faculdade, tratamos as pessoas lá fora com respeito. Mas a nossa mãe, nosso pai é você, nosso pastor é você, nossos líderes é você. Jesus, Deus, nós chamamos de você. Só quero ter você, só faço por você. Irmãos, princípio de respeito é reconhecimento. Reconheça com quem você está conversando, é Jesus, é Deus, é o Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, ó Deus, é o Senhor. Sabe? Tratar com respeito os homens aqui na terra. Eu queria deixar um versículo aqui em Provérbios 11:12. O homem que não tem juízo ridiculariza seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Provérbios 11:12. Escuta uma coisa. Não devemos ridicularizar o nosso próximo. Sabe? Não devemos colocar em situação aonde vai expor uma pessoa. Isso é uma falta de respeito imensa. Isso tem acontecido assim muitas vezes em várias igrejas. A gente vê algum defeito, a gente vê alguma situação, a gente chega no irmão do lado e abre aquele cochicho, aquela fala, ou manda uma mensagem mais tarde, ridicularizando o próximo, vendo o defeito desse próximo. Então, daí nós deixamos de ver o nosso defeito mesmo. Sabe? Eu sou uma pessoa que eu gosto de analisar muito. Então, eu vejo assim, eu sempre analiso algumas pregações, às vezes até pessoas vão na minha igreja lá, no nosso ministério, a gente analisa os jovens que começam a pregar agora, os novatos, né, que a gente ensina, aí a gente analisa, que a gente quer extrair ali para poder explicar para ele, mas não para ridicularizar ele. Isso é um defeito, sabe? Como você está analisando? Eu analiso para chegar nessa pessoa própria e falar, olha, pode melhorar aqui e ali. Não para colocar em exposição em rede social ou em grupo de igreja, né? Ou até mesmo dentro de casa, ridicularizar o seu cônjuge às vezes. Na situação, minha esposa faz isso, meu marido faz aquilo. Isso é muito chato. Muito chato. Não ridicularize as pessoas. Amém? Aqui, ó, nós vamos pular para o 6 agora, que é ter paciência.
Mas das maiores dificuldades do ser humano hoje, século XXI, é ter paciência uns com os outros. Nós não temos paciência. Nós somos o que nós iniciamos lá em cima, lá. Nós gostamos de falar, mas não de ouvir. Às vezes o ouvir, ter a paciência de ouvir, vai curar o próximo. E nós vamos nos retratar com isso. Ter paciência. Olha, tem um versículo que fala aqui em Provérbios 15:18. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Provérbios 15:18. Sabe? Se a gente for paciente, brando, nós vamos acalmar a situação. Ao invés de criarmos uma situação de embate, nós vamos criar uma situação, um campo de paz. A paciência te faz você tranquilizar o ambiente. Às vezes você chega no ambiente e está aquele conflito, aquela confusão, aquele reboliço, sabe? Aí você chega com a palavra de sabedoria, você acalma esse local, acalma a família, acalma a igreja, acalma irmãos, dependendo da sua palavra. Tenha paciência no falar, no escutar, tenha paciência no agir, tenha paciência, tá? Muitos conflitos acontecem porque as pessoas envolvidas não estão com paciência. Tenha um pouco de paciência para tentar entender o que se passa. Acalma o conflito. Que pena, nós vamos chegando aqui no último agora, que é o tópico 7, que fala sobre perdoar. E eu quero ser brando, quero ser rápido, para você, né, conseguir ver todo esse vídeo, desse estudo aqui, em nome de Jesus. Perdoar. Jesus fala assim com os discípulos, quando é perguntado: Jesus, o Rabi, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Eu falei a memória, Pedro pergunta. E Jesus fala assim, porque ele dirige uma pergunta específica para o dia. Quantas vezes eu deveria perdoar meu irmão? 7 vezes? Aí Jesus fala assim, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Você já compreendeu esse mistério? Em um dia não dá tempo de você fazer toda essa conta, ou de pedir todo esse perdão, ou de liberar todo esse perdão. Compreenda isso. Jesus fala assim, ele quer dizer assim, olha, durante todo o dia todo, o mês todo, o ano todo, a existência sua, perdoe. Você perdoar o seu próximo, só isso. Esse é o grande mistério. Colossenses 3:13 vai nos dizer: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3:13. Precisa falar alguma coisa mais? Perdoe-se e suporte-se. Perdoe as queixas do seu irmão, da sua irmã, do seu marido, do seu esposo, sua esposa, dos seus filhos. Perdoa como Cristo te perdoou, te suportou. No fim de tudo, ou no fim de todo conflito, é preciso perdão. Quando não há perdão, vem ressentimento. E mais, conflitos podem acontecer. Perdoar restaura a amizade. Se você não perdoar, mais conflito pode acontecer. Mas se você perdoa, pede perdão ou libera perdão, isso restaura o vínculo, a amizade. Isso é tremendo, irmãos. Quero te convidar a perdoar o seu próximo hoje, a ter paciência com ele, a suportar.
Bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filho de Deus. Mateus 5:9. Seja um pacificador. Grande abraço para você. Esse foi o nosso estudo de hoje aqui. 25 minutos de estudo. Espero que você aproveite. Amém? Deus te abençoe. Um abraço.